Nosso mundo está, se assim quisermos, no alvorecer de uma nova era, de uma civilização que vai elevar ao máximo as ambições e as faculdades do homem. As mulheres e homens mais poderosos do mundo ouviram o presidente da França disparar contra o presidente dos Estados Unidos. O patriotismo é exatamente o oposto do nacionalismo, disse Emmanuel Macron. O nacionalismo trai o patriotismo, dizendo nosso interesse primeiro, quem se importa com os outros. O discurso do presidente francês Emmanuel Macron se dirigia ao homem que diz América primeiro, o presidente que rompe tratados e isola os Estados Unidos do mundo, como se o mundo ainda estivesse em guerra. Donald Trump certamente não gostou do que ouviu e deu um aplauso apenas formal. Com isso ele quer dizer, o America First de Donald Trump, América primeiro, é uma supressão de valores morais, uma supressão da aliança e da solidariedade disso que se chama, no nível político, desde a Segunda Guerra Mundial, Ocidente. Trump está enrolado na bandeira do nacionalismo e repete assim os erros trágicos que produziram a Primeira Guerra Mundial. Essa é a mensagem de Macron no dia do armistício. Les démons anciens ressurgissent. Os velhos demónios estão a ressurgir, prontos para realizar o seu trabalho de caos e morte. As novas ideologias manipulam as religiões e promovem um obscurantismo contagiante. Por vezes, a história ameaça retomar o seu curso trágico e comprometer a nossa herança de paz, que acreditamos ter sido definitivamente selada com o sangue dos nossos antepassados. Vive la paix. Viva a paz entre os povos e entre os Estados. Viva as nações livres do mundo. Viva a amizade entre os povos. Viva a França. Vive la France. Cette vision de la France comme nation généreuse, de la France comme projet, de la France porteuse de valeurs universelles, a été dans ces heures sombres exactement le contraire de l'égoïsme d'un peuple qui ne regarde que ses intérêts. Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. Numa entrevista a bordo do porta-aviões Charles de Gaulle, Macron disse: ele está a jogar à política norte-americana e eu deixo-o jogar. Não me compete e penso que não é o que esperam de mim os nossos cidadãos. O que é preciso compreender é que os Estados Unidos são um aliado histórico e continuarão a sê-lo. São o aliado com o qual assumimos todos os riscos e com o qual conduzimos as mais complicadas operações. Ser um aliado não significa ser um Estado vassalo. Para não ser o vassalo, não devemos depender deles e, nomeadamente em relação aos norte-americanos, devemos fazer mais nós mesmos como franceses e como europeus. Nous devons faire davantage nous-mêmes, en tant que Français et en tant qu'Européens. Macron voltou a explicar o seu projeto de exército europeu, frisando que em matéria de defesa a Europa está demasiado dependente dos Estados Unidos. O presidente francês já tinha dito que a autonomia passaria nomeadamente pela compra de material europeu em vez de norte-americano. O presidente francês havia sugerido horas antes que a Europa precisaria criar um exército continental para se defender das ameaças vindas da Rússia, China e dos Estados Unidos. O
presidente francês Emmanuel Macron pediu mais empenho de franceses e alemães para aumentarem a União Europeia. Macron fez um discurso no parlamento alemão em Berlim e mirou na necessidade de ações concretas para afastar a ameaça de partidos nacionalistas e contrários aos imigrantes. Macron falou sobre soberania, nacionalismo, proteção. Foi um recado para as ameaças representadas aí pelo Brexit, pela extrema-direita? Foi um recado, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, para esses novos movimentos nacionalistas que têm crescido na Europa, dentro da França, inclusive, a Frente Nacional da Marine Le Pen, embora no caso francês até seja um pouco mais antigo, mas a gente vê na Alemanha também, com alternativa para a Alemanha, que também é um partido mais nacionalista. Há partidos nacionalistas que já estão no poder, no caso da Hungria, no caso da Polônia. Então há uma preocupação do Macron muito grande nesse sentido. Ele sabe que agora a Merkel em breve também vai deixar a liderança do Partido Democrata Cristão, da Alemanha, e em breve, futuramente, vai acabar deixando o cargo de premier alemão. Então ele espera contar com a Alemanha como aliado, o Reino Unido se isolando cada vez mais com o Brexit, claro que torna a França e a Alemanha ainda mais importantes dentro do contexto europeu. E por último, claro, a esse embate dele com o Trump, que se acentuou, sem dúvida alguma, nos últimos tempos. Ele é um defensor, o Macron, da imigração, dos direitos das minorias, de questões ligadas ao meio ambiente, por exemplo, de um maior controle de armas, e o Trump contrário a todas essas questões. Então eles são duas visões de mundo bem diferentes. Trump atacou a sugestão de Macron de que a Europa tem um exército próprio para se proteger dos Estados Unidos, China e Rússia. Ele disse que a ideia era insultante e que a Europa deveria primeiro pagar sua parte justa na OTAN, que é subsidiada pelos Estados Unidos. No encontro de hoje, os dois líderes amenizaram o tom. Today, the European Union is a fragile grouping of nations seeking stability. It has its challenges. Member states with bad economies and finances, and a growing Muslim population.